Ainda consigo sentir o gosto amargo daquelas palavras na minha boca. Meu próprio filho, Diego, me colocou contra a parede na cozinha da casa que eu mesmo ajudei a comprar e disse friamente: ou você serve a minha esposa, ou sai da minha vida agora. Eu não discuti, não gritei, não chorei na frente deles. Apenas virei as costas e saí em silêncio. Foi numa terça-feira de manhã quando tudo desmoronou. Eu estava preparando o café da manhã, como sempre fazia há 3 anos desde que Diego se casou com a Fernanda, e eles vieram morar na minha casa. Era uma rotina que eu havia aceitado com carinho, pensando que estava ajudando meu filho a começar a vida matrimonial sem pressa. Fernanda desceu as escadas de roupão, com aquela cara de quem acabou de acordar mal-humorada, e começou a reclamar que o café estava forte demais. Não era a primeira vez. Na verdade, há meses ela vinha fazendo esse tipo de comentário sobre tudo que eu fazia na minha própria casa. Dona Raimunda, a senhora não entende que café forte me dá azia? Já pedi várias vezes para fazer mais fraco, disse ela, jogando a xícara na pia com força. Respirei fundo e respondi calmamente: Fernanda, posso fazer outro. Não tem problema. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Foi quando Diego apareceu na cozinha. Ele estava com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma de quando era criança e tinha feito alguma travessura. Só que agora não era mais meu menino de 8 anos. Era um homem de 32 anos que estava prestes a partir meu coração. Mãe, precisa parar com isso, ele disse, sem nem me olhar nos olhos. A Fernanda está certa. A senhora sempre faz as coisas do jeito que quer, sem perguntar para ninguém. Senti um aperto no peito. 3 décadas criando esse menino sozinha, trabalhando dobrado na máquina de costura até altas horas para dar a ele tudo o que precisava. E agora ele estava me tratando como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Diego, eu só estava fazendo o café. Se vocês querem de outro jeito, é só me avisar, falei, tentando manter a voz firme. Fernanda cruzou os braços e disse: não é só o café, dona Raimunda, é tudo. A senhora mexe nas minhas coisas, reorganiza a cozinha sem perguntar, fica dando palpite na nossa vida. Isso não é normal. Eu fiquei em silêncio porque sabia que se falasse alguma coisa, ia explodir. Reorganizar a cozinha? Eu que limpava a bagunça que eles deixavam todos os dias. Mexer nas coisas dela? Eu só colocava no lugar as roupas que ela largava espalhadas pela casa. Foi quando Diego falou aquelas palavras que ainda me assombram. Mãe, ou a senhora aprende a respeitar a minha esposa e faz as coisas do jeito que ela gosta, ou é melhor a senhora procurar outro lugar para morar, porque eu escolhi casar com a Fernanda. E se a senhora não consegue aceitar isso, o problema é seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho, procurando nos olhos dele algum vestígio do menino que me abraçava chorando quando tinha pesadelos, que me dizia que quando crescesse ia cuidar de mim como eu cuidava dele. Não encontrei nada, apenas frieza. Fernanda estava com um sorriso de satisfação no rosto, como se tivesse ganhado uma competição que eu nem sabia que estava participando. Está bom, foi tudo o que consegui dizer. Subi para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não eram muitas. Roupas, alguns livros, a máquina de costura que me acompanha há 20 anos e algumas fotografias. A casa toda estava cheia de lembranças de quando criei o Diego sozinha, mas aquelas fotografias eram as únicas que realmente importavam. Diego ficou viúvo quando tinha apenas 32 anos. Meu marido, José, morreu num acidente de moto quando voltava do trabalho. Diego tinha 5 anos na época. Lembro como se fosse ontem do dia em que expliquei para ele que o papai não ia mais voltar para casa. Trabalhei costurando roupas para fora durante 27 anos para sustentar a casa e dar estudos para o Diego. Acordava às 5 da manhã e muitas vezes só parava de costurar às 11 da noite. Nos finais de semana, levava o Diego para o parque e fingia que não estava cansada para brincar com ele. Quando ele se formou em administração, chorei de orgulho na formatura. Pensei que todo o sacrifício tinha valido a pena e durante muito tempo acreditei nisso. Diego sempre foi carinhoso, me ligava todos os dias quando foi morar sozinho, vinha almoçar domingo comigo. Tudo mudou quando ele conheceu a Fernanda. Ela era secretária na empresa onde ele trabalha. Bonita,
sempre bem arrumada, com aquele jeito de quem está acostumada a conseguir tudo o que quer. No começo, ela até era simpática comigo. Mas depois que casaram e vieram morar aqui, foi como se uma pessoa completamente diferente tivesse aparecido. Primeiro foram os comentários sutis sobre como eu fazia as coisas. Depois vieram as reclamações diretas. E por último, ela começou a tratar Diego como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. O pior é que ele deixou. Meu filho, que eu criei para ser respeitoso e gentil, se transformou numa pessoa que eu não reconhecia mais. Quando terminei de arrumar a mala, desci as escadas pela última vez como moradora daquela casa. Diego e Fernanda estavam sentados no sofá da sala, conversando em voz baixa. Eles pararam de falar quando me viram. Vou ficar uns dias na casa da Dona Célia, falei para Diego. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, como se estivesse aprovando a demissão de uma funcionária problemática. Dona Célia mora 2 casas para baixo na mesma rua. É uma senhora de 70 anos, viúva como eu, que sempre foi uma vizinha prestativa. Quando toquei a campainha dela com a mala na mão, nem precisei explicar muito. Ela me abraçou e disse: "Entra aqui, filha. Vamos tomar um café e você me conta tudo." Foi a primeira vez que chorei desde que Diego falou aquelas palavras terríveis. Nos 3 primeiros dias, o telefone de Dona Célia tocou 16 vezes. Todas as ligações eram do Diego. Dona Célia perguntava se eu queria atender, e eu balançava a cabeça dizendo que não. No 4º dia, ele apareceu na porta da casa dela. "Dona Célia, posso falar com a minha mãe?" Ele pediu, com a voz meio embargada. Eu estava na cozinha e conseguia ouvir a conversa. "Ela não quer falar contigo agora, Diego", respondeu Dona Célia com aquela firmeza de quem criou 4 filhos. "Mas preciso explicar para ela que..." Ele começou a dizer. "Não precisa explicar nada para mim, não", interrompi, aparecendo na porta. "Você já deixou bem claro qual é o seu pensamento." Ele estava com uma aparência péssima. Cabelo despenteado, roupa amassada, olheiras profundas. "Mãe, por favor, vamos conversar." A Fernanda estava nervosa naquele dia. As coisas saíram mais duras do que era para ser. "Diego, você me deu um ultimato. Disse que eu tinha que servir sua esposa ou sair da sua vida. Eu escolhi sair. Agora, deixa eu em paz." Voltei para dentro da casa e tranquei a porta. Ouvi ele suspirar pesadamente antes de ir embora. Naquela noite, Dona Célia me trouxe um chá de camomila e sentou na cama ao meu lado. "Raimunda, posso te falar uma coisa como amiga?" Ela disse. Acenei que sim. "Aquele menino está sofrendo. Vi na cara dele hoje. Mas você também não pode voltar para aquela casa do jeito que estava antes. Se voltar, tem que ser diferente." Fiquei pensando nas palavras dela até o amanhecer. Será que Diego realmente estava sofrendo ou só estava sentindo a falta de ter alguém para fazer o trabalho doméstico que ele e a esposa não queriam fazer? No 7º dia depois que saí de casa, meu telefone tocou 18 vezes. Todas as chamadas eram do Diego. Dessa vez, eu atendi a última. "Mãe, pelo amor de Deus, conversa comigo", ele disse, e pela voz dava para perceber que estava chorando. "O que você quer, Diego?" Perguntei, tentando manter a frieza. "Quero que você venha para casa. Por favor. Aquela não é mais a minha casa. Você mesmo disse." "Eu não quis dizer daquele jeito. Você sabe que eu não quis." "Não sei não, Diego. Você falou olhando nos meus olhos. E sua esposa estava do seu lado, concordando com tudo." Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ele disse uma coisa que me deixou ainda mais confusa. "A Fernanda está internada." A notícia de que Fernanda estava internada me pegou completamente desprevenida. Por um momento, senti até um aperto no coração. Por mais que ela tivesse me machucado, nunca desejei que algo ruim acontecesse com ela. "O que ela tem?" Perguntei, sem conseguir esconder a preocupação na minha voz. "Pressão alta. Desmaiou no trabalho ontem de manhã." Diego respondeu fungando. "Os médicos disseram que ela precisa ficar em observação por uns dias. O bebê está bem, mas ela precisa de repouso absoluto." "Bebê?" Fernanda estava grávida e eu nem sabia. Mais uma facada no coração. "Vocês não me contaram que ela estava esperando o neném." Falei, tentando não demonstrar o quanto aquilo me doía. "Descobrimos na semana passada. Ela queria te contar, mas vocês brigaram antes", mentiu Diego, e eu sabia que era mentira pela forma hesitante como ele falou. "Diego, o que você quer de mim?" "Quero que você volte para casa, mãe. Eu não sei fazer nada sozinho. A casa está uma bagunça.
Queimei a comida 3 vezes. Não sei como funciona a máquina de lavar roupa. Era exatamente isso que eu imaginava. Ele não estava com saudades da mãe. Estava com saudades da empregada gratuita que eu tinha me tornado na minha própria casa. Diego, você tem 32 anos. Já é hora de aprender a cuidar das suas próprias coisas. Mas a Fernanda vai voltar do hospital e precisa de cuidados especiais. O médico disse que ela não pode fazer esforço nem ficar nervosa. Respirei fundo antes de responder. Então, contrata uma pessoa para ajudar vocês. Ou pede para a mãe dela vir. A mãe da Fernanda mora em São Paulo. E a gente não tem dinheiro para pagar uma pessoa. Você sabe que meu salário mal dá para as contas da casa. Esse era outro assunto delicado. Diego sempre reclamava que o dinheiro era curto, mas Fernanda não abria mão dos cabelos feitos toda semana no salão mais caro da cidade, das roupas caras e dos restaurantes finos aos finais de semana. Não posso te ajudar agora, Diego. Preciso de um tempo para pensar. Mas, mãe... Desliguei o telefone antes que ele terminasse a frase. Dona Célia tinha escutado a conversa toda e me olhava com aquela expressão de quem tem muita coisa para falar. Raimunda, preciso te contar uma coisa, ela disse, se sentando ao meu lado na mesa da cozinha. Fala, Célia. Você sabe que eu não sou de ficar falando da vida alheia, né? Mas tem umas coisas que eu venho ouvindo há tempo e acho que você precisa saber. Meu estômago se contraiu. Quando alguém começa uma conversa assim, raramente é para dar boas notícias. A Fernanda conversa muito alto no quintal quando está no telefone. E eu escuto da minha cozinha mesmo sem querer. Começou Dona Célia, mexendo nervosamente nas mãos. O que ela fala? Ela liga para as amigas dela e reclama de você. Chama você de velha intrometida, diz que você não sabe qual é o seu lugar na casa, que acha que manda em tudo. Cada palavra era como um soco no estômago. Eu sabia que Fernanda não gostava muito de mim. Mas ouvir isso era muito pior do que imaginava. Tem mais, continuou Dona Célia, visivelmente desconfortável. Ela sempre fala que o Diego é muito bobão, que não sabe se impor com a própria mãe, que ela vai ter que ensinar ele a ser homem. E o Diego sabe disso? Ah, filha, ele não só sabe como concorda. Uma vez escutei ela falando no telefone que tinha dado um ultimato para o Diego. Ou ele colocava você no seu devido lugar, ou ela ia embora da casa. Agora tudo fazia sentido. O ultimato que Diego me deu não tinha sido uma decisão dele. Tinha sido uma exigência da Fernanda. E ele tinha escolhido ceder à chantagem dela, em vez de defender a própria mãe. Por que você não me contou isso antes, Célia? Porque não queria te magoar mais do que você já estava. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, acho que você tem o direito de saber a verdade. Passei o resto da manhã tentando processar essas informações. A dor que eu sentia não era só pela humilhação de ter sido expulsa da minha própria casa. Era pela descoberta de que meu filho tinha permitido que alguém falasse mal de mim daquela forma e ainda tinha concordado com isso. À tarde, resolvi subir ao sótão da casa da Dona Célia para organizar algumas caixas antigas que ela tinha me deixado guardar lá. Precisava me ocupar com alguma coisa, senão ia enlouquecer pensando naquelas conversas horríveis da Fernanda. Foi mexendo numa dessas caixas que encontrei uma pasta de documentos antigos. No meio dos papéis, achei um envelope amarelado com o meu nome escrito com letra de criança. Reconheci imediatamente. Era a letra do Diego quando ele tinha uns 10 anos. Abri o envelope com cuidado e encontrei uma cartinha que ele tinha escrito para o Dia das Mães. Ainda me lembro vagamente dele entregando essa carta, mas tinha esquecido completamente do conteúdo. Querida mamãe, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Quando eu crescer, vou trabalhar muito e comprar uma casa grande para você morar comigo. Vou cuidar de você como você cuida de mim. Você nunca vai precisar trabalhar de novo nem ficar triste. Eu te amo mais que chocolate. Seu filho que te ama, Diego. As lágrimas caíram na folha de papel antes mesmo que eu conseguisse terminar de ler. Aquele menino carinhoso que prometia cuidar de mim para sempre tinha se transformado num homem que me expulsou de casa por causa da birra de uma mulher manipuladora. Continuei mexendo na pasta e encontrei outras cartas, desenhos que ele fazia para mim, boletins da escola onde sempre escrevia na parte de recado para os pais, coisas como mamãe, você é a melhor do mundo e obrigado por tudo que você faz por mim. Havia também uma redação que ele escreveu no ensino médio sobre a pessoa que eu mais admiro. Era sobre mim. Ele descrevia como eu trabalhava duro para sustentar a casa sozinha,
Como eu o ajudava com o dever de casa mesmo chegando cansada do trabalho. Como eu nunca reclamava de nada e sempre encontrava um jeito de resolver os problemas. No final da redação, ele escreveu: "Minha mãe é meu exemplo de pessoa forte e generosa. Quando eu tiver a minha própria família, quero tratá-la com o mesmo amor e respeito que ela sempre demonstrou por mim." Fechei a pasta e desci as escadas chorando. Como era possível que o mesmo menino que escreveu essas palavras lindas tivesse me humilhado daquela forma? Dona Célia me encontrou sentada na sala, ainda segurando as cartas do Diego. "Achou coisas antigas?" perguntou ela, se aproximando. "Cartas que o Diego escreveu quando era criança", respondi, enxugando os olhos. "Posso ver?" Mostrei para ela algumas das cartas. Dona Célia leu em silêncio, balançando a cabeça. "Sabe o que eu acho, Raimunda? Acho que esse menino está perdido. A mulher dele lavou o cérebro dele de um jeito que ele nem percebe mais que está sendo cruel com a própria mãe. Mas como alguém consegue mudar uma pessoa assim, Célia? Eu criei ele para ser respeitoso, para honrar a família. Tem mulher que tem esse dom diabólico, filha. Conseguem fazer os homens acreditarem que o problema sempre é todo mundo, menos elas. E homem apaixonado é igual criança. Acredita em qualquer história que a pessoa que ele ama conta." Naquela noite, deitada na cama de hóspedes da Dona Célia, fiquei pensando em tudo que tinha descoberto durante o dia. A conversa da Fernanda chamando eu de velha intrometida, o Diego concordando com ela, as promessas lindas que meu filho tinha feito quando era criança. Será que ainda havia esperança de recuperar o menino carinhoso que um dia escreveu que ia cuidar de mim como eu cuidei dele? Ou aquele homem frio que me deu um ultimato tinha tomado o lugar do meu filho para sempre? Por volta das 10 horas da noite, o telefone de Dona Célia tocou. Era Diego de novo. "Dona Célia, peço desculpas ligar na sua casa a essa hora, mas preciso muito falar com a minha mãe. É urgente." Dona Célia me olhou questionando se eu queria atender. Balancei a cabeça dizendo que não. "Ela não quer falar contigo agora, Diego. Liga amanhã de manhã." "Por favor, Dona Célia, é sobre a Fernanda. Aconteceu uma coisa muito grave." Contra todos os meus instintos, peguei o telefone da mão da Dona Célia. "O que aconteceu?" perguntei secamente. A Fernanda tentou se levantar da cama do hospital para ir ao banheiro sozinha. Caiu e bateu a barriga. "Os médicos estão preocupados com o bebê." Senti o sangue gelar nas veias. Por mais ressentimento que eu tivesse da Fernanda, a ideia de algo acontecer com uma criança inocente me deixava desesperada. "Como ela está agora?" "Estável, mas vai ter que ficar internada pelo menos mais uma semana. E quando sair, vai precisar de repouso absoluto. O médico disse que alguém vai ter que cuidar dela 24 horas por dia." Era óbvio onde essa conversa ia parar. "Mãe, eu sei que você tem todos os motivos para estar brava comigo. Sei que fiz tudo errado. Mas te imploro, pelo bebê que está chegando, volta para casa e me ajuda a cuidar dela." Fiquei em silêncio por um longo tempo. A parte de mim que sempre foi mãe queria correr para ajudar, mas a parte de mim que tinha sido humilhada e desrespeitada gritava para não ceder. "Vou pensar." Foi tudo que consegui responder antes de desligar. Dona Célia me olhou com aquela expressão de quem conhece o coração das pessoas. "Você já decidiu o que vai fazer, não é?" ela perguntou. "Acho que sim", respondi. "Mas se eu voltar, não vai ser como antes. Vai ter que ser do meu jeito." Na madrugada, enquanto toda a cidade dormia, eu permanecia acordada traçando um plano. Se fosse voltar para aquela casa, seria para ensinar algumas lições que estavam precisando ser aprendidas há muito tempo. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Acordei no dia seguinte com uma clareza que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em meses, minha mente não estava nublada pela confusão e pela mágoa. Eu tinha um plano. Depois do café da manhã com Dona Célia, peguei minha máquina de costura e me instalei na varanda dela para trabalhar. Sempre que me sentia perdida na vida, a costura me acalmava. Era como uma meditação, o movimento rítmico da agulha subindo e descendo, criando algo belo e útil com as próprias mãos. "Vai fazer o que aí, Raimunda?" perguntou Dona Célia, trazendo um cafezinho para mim. "Vou bordar umas toalhas que tenho guardadas. Preciso me ocupar enquanto penso nas coisas." Ela se sentou na cadeira ao meu lado e ficou me observando trabalhar. Eu estava fazendo um bordado de flores pequenas na barra de uma toalha de mesa branca.
era um desenho delicado, com pontinhos miúdos que exigiam paciência e concentração. Nossa, como você faz isso bonito! Parece trabalho de profissional, comentou ela, impressionada. Aprendi com a minha mãe quando era menina. Ela dizia que mulher que sabe bordar nunca passa necessidade, porque sempre tem gente querendo comprar trabalho bem feito. Foi aí que tive uma ideia. Por que não tentar vender meus bordados? Desde que Diego casou, eu tinha parado de trabalhar porque ele insistiu que não precisava mais. Disse que o salário dele era suficiente para sustentar toda a família e que eu merecia descansar depois de tantos anos trabalhando. Na época, achei que era carinho. Agora percebo que foi uma forma de me deixar dependente dele. Célia, você acha que tem gente na cidade que compraria bordados como esses? Claro que tem. A dona da boutique lá no centro estava comentando outro dia que não encontra ninguém que faça trabalhos manuais de qualidade. Disse que as mulheres de hoje só querem saber de coisa industrial. Como é o nome da boutique? Charme em Estilo. Fica na Rua das Flores, pertinho da Praça Central. A dona se chama Sandra. Naquele mesmo dia à tarde, peguei 3 toalhas bordadas que tinha em casa e fui até a boutique. Sandra era uma mulher de uns 40 anos, muito elegante, que me recebeu com simpatia. A dona Célia me falou da senhora, disse ela, examinando meu trabalho com atenção. Nossa, que primor! Esse tipo de bordado não se vê mais por aí. As senhoras da alta sociedade da cidade estão sempre perguntando onde encontrar trabalhos artesanais assim. A senhora compraria peças como essas? Compraria e encomendaria outras. Tenho uma cliente que está procurando um jogo de cama bordado há meses. Disse que paga qualquer preço por trabalho de qualidade. Saí da boutique com uma encomenda de 6 fronhas bordadas e 3 toalhas de mesa. Sandra me pagou R$ 200 adiantado e prometeu outras encomendas se eu fizesse um bom trabalho. Pela primeira vez em semanas, me senti útil e capaz. Não precisava depender de ninguém. Tinha nas mãos uma profissão que ninguém podia tirar de mim. Nos 3 dias seguintes, mergulhei no trabalho. Acordava às 6 da manhã e ficava bordando até às 10 da noite, com pequenas pausas para comer e conversar com Dona Célia. Era terapêutico. A cada pontinho que eu dava, sentia que estava reconstruindo a minha autoestima. O telefone de Dona Célia tocou várias vezes durante esses 3 dias. Sempre era Diego. Ela perguntava se eu queria atender e eu sempre dizia que não. Na 5ª vez que ele ligou, Dona Célia perdeu a paciência. Diego, meu filho, você já ligou aqui 5 vezes hoje. Sua mãe não quer falar contigo agora. Para de insistir e deixa a mulher em paz. Mas, Dona Célia, preciso falar com ela urgentemente. A Fernanda volta do hospital amanhã e você vai ter que se virar sozinho, como qualquer homem adulto deveria saber fazer, cortou Dona Célia e desligou o telefone na cara dele. Sorri pela primeira vez em semanas. Era bom ter alguém defendendo meus interesses. No sábado de manhã, estava bordando na varanda quando vi Diego dobrando a esquina na direção da casa de Dona Célia. Meu coração disparou, mas não era de saudade, era de ansiedade. Não estava preparada para enfrentá-lo ainda. Célia, o Diego está vindo aí. Não quero vê-lo agora, sussurrei, recolhendo rapidamente minha costura. Vai lá para o quintal dos fundos. Eu converso com ele. Fui me esconder no quintal, mas conseguia ouvir a conversa da cozinha. Diego tocou a campainha e Dona Célia demorou uns 5 minutos para atender, só para irritá-lo um pouco. Boa tarde, Dona Célia. Minha mãe está aí? Está, mas não quer falar contigo. Por favor, é muito importante. A Fernanda volta para casa hoje e ela não está bem. O médico disse que ela precisa de cuidados especiais. E o que isso tem a ver com sua mãe? Você não expulsou ela de casa? Ouvi Diego suspirar pesadamente. Sei que fiz tudo errado. Sei que magoei ela. Mas agora estou precisando da ajuda dela. Ah, agora precisa? Quando estava tudo bem? Quando sua esposa estava saudável para humilhar sua mãe? Aí não precisava dela, né? Não foi bem assim, Dona Célia. Foi exatamente assim, Diego. Sua mãe morou na sua casa por 3 anos, cuidando de vocês dois como se fosse empregada. E quando sua esposa decidiu que não queria mais ela por perto, você simplesmente colocou sua própria mãe na rua. Houve um silêncio longo. Imagino que Diego estava sem saber o que responder porque sabia que ela estava certa. O que eu posso fazer para minha mãe me perdoar? Perguntou ele. E pela voz, dava para perceber que estava emocionado. Isso você tem que perguntar para ela, não para mim. Mas te adianto uma coisa. Não vai ser fácil. Você quebrou o coração da sua mãe de um jeito que não sei se tem conserto. Posso pelo menos vê-la?
Só para pedir desculpas? Não, ela não quer te ver. E você não tem o direito de insistir depois do que fez. Ouvi os passos do Diego se afastando da porta. Ele devia estar indo embora, mas aí escutei a voz dele lá de longe. Mãe, sei que está me escutando. Por favor, conversa comigo. Prometo que vai ser diferente agora. Não respondi. Continuei escondida no quintal até ter certeza de que ele tinha ido embora. Dona Célia apareceu uns minutos depois. Esse menino está destruído, Raimunda. Nunca vi um homem tão perdido. E tá certo de estar perdido. Talvez agora ele aprenda a valorizar as pessoas que realmente se importam com ele. Você não tem nem um pouquinho de dó dele? Tenho. Mas dó não é suficiente para apagar a humilhação que ele me fez passar. Naquela tarde, terminei as 2 primeiras fronhas da encomenda da Sandra. Estavam ficando lindas, com flores bordadas à mão que pareciam quase reais. Era um trabalho que exigia muita técnica e paciência, mas o resultado valia a pena. Estava admirando meu trabalho quando o telefone de Dona Célia tocou de novo. Dessa vez não era Diego. Era uma voz feminina que eu não reconheci. Alô, aqui é a Fernanda. Posso falar com a Dona Raimunda? Dona Célia me olhou surpresa. Fiz sinal para ela dizer que eu não estava. A Raimunda não está não, mentiu Dona Célia. Por favor, Dona Célia, sei que ela está aí. Preciso muito falar com ela. E por que ela deveria querer falar contigo, menina? Houve uma pausa longa. Depois Fernanda respondeu com a voz embargada. Por que preciso pedir desculpas para ela? E por que estou com medo? Essa resposta me pegou de surpresa. Fernanda com medo? A mesma mulher que sempre se mostrou tão segura de si, tão no controle da situação? Contra todos os meus instintos, peguei o telefone da mão de Dona Célia. O que você quer, Fernanda? Dona Raimunda, obrigada por atender. Queria pedir desculpas pela forma como tratei a senhora. Sei que fui muito injusta. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Estou internada no hospital há 1 semana e tive muito tempo para pensar. Percebi que sempre tive ciúmes da relação da senhora com o Diego. Achava que ele gostava mais da senhora do que de mim. E daí? Diego é meu filho. É natural que exista amor entre nós. Eu sei disso agora, mas na época me sentia ameaçada. Minha mãe abandonou meu pai quando eu tinha 10 anos e fui criada por babás e empregadas. Nunca tive o exemplo de uma família unida. Era a primeira vez que Fernanda falava sobre a família dela. Em 3 anos de convivência, ela nunca tinha contado nada sobre o passado. Isso não justifica a forma como você me tratou na minha própria casa, falei. Eu sei, não estou tentando me justificar. Só estou tentando explicar por que agi daquele jeito. E estou pedindo uma oportunidade para mostrar que posso ser diferente. Por que deveria confiar em você? Porque estou grávida e com medo. Os médicos disseram que posso perder o bebê se ficar muito nervosa ou se não tiver cuidados adequados. E o Diego não sabe cuidar de ninguém. Ele está desesperado. Mais uma vez, o apelo estava sendo feito através da minha preocupação com uma criança inocente. Era uma estratégia inteligente da parte dela, porque sabia que eu não conseguiria ignorar uma situação que pudesse prejudicar um bebê. O que exatamente você está pedindo? Que a senhora volte para casa e me ajude durante a gravidez. Prometo tratá-la com todo o respeito que a senhora merece. E prometo que vou mudar meu comportamento. Fernanda, você já me enganou 1 vez. Como posso ter certeza de que não vai acontecer de novo? Porque agora eu entendo o que a senhora significa para o Diego. E entendo que posso aprender muito com a senhora sobre como ser uma família de verdade. Fiquei pensando por um longo tempo. Será que ela estava sendo sincera ou era apenas mais uma manipulação? Vou pensar na sua proposta, falei finalmente. Obrigada, Dona Raimunda. É tudo que eu posso pedir. Depois que desliguei o telefone, Dona Célia me olhou com uma expressão preocupada. Você não está pensando seriamente em voltar para aquela casa, está? Não sei, Célia. É complicado. Raimunda, essa menina pode estar falando a verdade agora, mas e quando o bebê nascer? E quando ela se sentir segura de novo? Você acha que ela vai continuar sendo respeitosa? Eram perguntas que eu não sabia responder. Mas tinha uma coisa que eu sabia com certeza. Se voltasse para aquela casa, seria nos meus termos. E se alguém tentasse me humilhar de novo, eu não hesitaria em ir embora para sempre. Naquela noite, deitada na cama de Dona Célia, fiquei pensando na ligação da Fernanda. Sua voz parecia realmente sincera. Mas será que uma pessoa consegue mudar tanto assim em apenas 1 semana? Por volta das 11 horas, o telefone tocou mais uma vez. Era Diego. Mãe,
A Fernanda me contou que conversou com a senhora hoje. Conversou. E o que a senhora decidiu? Ainda não decidi nada, mas se eu voltar, vai ser com algumas condições que vocês vão ter que aceitar. Qualquer condição, mãe. Só preciso que a senhora volte. Primeiro, nunca mais ninguém vai me dar ordens na minha própria casa. Segundo, se alguém me faltar com respeito, eu vou embora no mesmo dia e nunca mais volto. Terceiro, quero participar das decisões importantes que afetam a família. Concordo com tudo. E tem mais uma condição. Quero que você me conte a verdade sobre uma coisa. Que coisa? Por que você realmente me expulsou de casa? E não me venha com essa história de que foi para agradar sua esposa. Quero saber o que você estava pensando quando falou aquelas palavras cruéis para mim. Houve um silêncio tão longo que achei que a ligação tinha caído. Mãe, ele disse finalmente com a voz trêmula. Estou aqui. Posso responder essa pergunta pessoalmente? Tem coisas que eu preciso te contar, mas não consigo falar pelo telefone. Está bem, mas só vou conversar contigo se for aqui na casa da Dona Célia, na presença dela. Por que na presença dela? Porque preciso de uma testemunha do que vai ser dito. Não confio mais na sua palavra sozinho. Essa frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Meu filho havia quebrado minha confiança de uma forma que talvez nunca pudesse ser totalmente reparada. Diego apareceu na casa de Dona Célia no domingo de manhã, logo depois do café da manhã. Quando tocou a campainha, meu estômago se contraiu. Não sabia se estava preparada para ouvir o que ele tinha para me contar. Dona Célia abriu a porta e o convidou para entrar. Diego estava com uma aparência ainda pior do que da última vez que o vi. Tinha emagrecido, a barba por fazer estava cheia de fios grisalhos que eu não tinha notado antes, e os olhos estavam vermelhos de cansaço. Boa tarde, mãe, disse ele ficando de pé na sala, sem saber se podia se sentar. Senta aí, falei, apontando para a poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Dona Célia se acomodou na cadeira entre nós dois como uma mediadora. Era estranho precisar de uma intermediária para conversar com meu próprio filho, mas depois de tudo o que aconteceu, não me sentia segura para ficar sozinha com ele. Você disse que tinha coisas para me contar. Comecei, sem rodeios. Diego respirou fundo e passou as mãos no rosto antes de começar a falar. Mãe, preciso te pedir desculpas por tudo. Mas antes de pedir perdão, quero que você entenda como as coisas aconteceram. Fiquei em silêncio, esperando. Quando conheci a Fernanda, me apaixonei perdidamente por ela. Nunca tinha sentido nada parecido. Ela era bonita, inteligente, independente. Tudo que eu achava que queria numa mulher. E daí? No começo, ela realmente gostava da senhora. Dizia que achava lindo ver como a nossa família era unida, como você e eu tínhamos uma relação próxima. Mas depois que a gente casou e foi morar lá em casa, ela começou a mudar. Dona Célia e eu trocamos um olhar, mas não dissemos nada. Primeiro ela começou a reclamar que você interferia demais nas decisões da casa. Dizia que eu não sabia ser independente, que sempre recorria à minha mãe para tudo. E você não recorria mesmo? Perguntei. Diego baixou a cabeça. Recorria sim. Sempre que tinha algum problema, meu primeiro impulso era pedir sua opinião. Quando a máquina de lavar quebrou, quando tivemos que escolher um plano de saúde, quando precisamos decidir qual banco oferecia o melhor financiamento para o carro. E qual é o problema disso? Mães existem para ajudar os filhos. O problema é que a Fernanda dizia que isso fazia ela se sentir como uma pessoa de fora na própria casa, que parecia que você era minha esposa e ela era só uma inquilina. Essa comparação me deixou indignada, mas me forcei a ficar calma para ouvir o resto. Ela começou a fazer comentários sutis sobre como eu era dependente demais da senhora. Dizia que homem de verdade não precisa da mãe para tomar decisões simples da vida adulta. E você acreditou nisso? No começo não, mas ela repetia isso todos os dias. Quando você reorganizava a cozinha do jeito que funcionava melhor, ela dizia que você estava invadindo o espaço dela. Quando você cozinhava aquelas comidas gostosas que eu sempre adorei, ela reclamava que eu estava rejeitando a comida que ela fazia. Dona Célia balançou a cabeça, visivelmente irritada com o que estava ouvindo. A situação foi ficando tensa, e eu me via no meio de uma guerra fria entre você e ela. Tentava agradar as duas, mas percebia que estava falhando com vocês duas. Diego, em momento algum eu fiz guerra com sua esposa. Sempre respeitei ela e tentei incluí-la em tudo. Eu sei disso agora, mãe.
Mas na época, a Fernanda conseguia distorcer qualquer situação para me fazer acreditar que você estava competindo com ela. Como assim? Por exemplo, quando você fazia aquele brigadeiro que eu adoro desde criança, ela dizia que você estava tentando me mostrar que a comida dela não era boa o suficiente. Quando você lavava e passava minhas camisas do trabalho, ela reclamava que eu não deixava ela cuidar de mim. Cada palavra que Diego falava me deixava mais revoltada. Como era possível que gestos de carinho e cuidado fossem interpretados como ataques? E você nunca pensou em conversar comigo sobre essas coisas? Nunca pensou em me explicar como ela estava se sentindo para a gente encontrar uma solução juntas? Tentei algumas vezes, mas a Fernanda disse que seria melhor eu resolver a situação sozinho, que se você realmente me amasse, entenderia que eu precisava priorizar minha esposa. E aí você decidiu me expulsar de casa. Diego começou a chorar. Não era um choro de criança, mas aquele choro pesado de homem adulto que está se confrontando com os próprios erros. Mãe, não foi bem uma decisão. A Fernanda me deu um ultimato. Disse que se eu não colocasse limites claros com a senhora, ela ia embora e levaria o bebê. Que bebê? Vocês nem sabiam que ela estava grávida ainda. Soubemos 2 semanas antes daquela briga. Ela disse que não queria criar um filho numa casa onde se sentia desrespeitada pela sogra. Agora eu estava entendendo melhor o timing de tudo. Fernanda descobriu que estava grávida e usou isso como uma arma para me eliminar da equação. E você escolheu ceder à chantagem dela, em vez de defender sua própria mãe. Escolhi porque estava com medo de perder minha família. Pensei que se você realmente me amasse, me perdoaria depois que eu explicasse a situação. Diego, você me humilhou na frente da sua esposa. Me deu um ultimato como se eu fosse uma empregada problemática que estava sendo demitida. Sei que fiz tudo errado. Sei que magoei você de uma forma que talvez não tenha perdão. Mas precisa entender que eu estava desesperado. Dona Célia, que tinha ficado quieta até então, resolveu se manifestar. Diego, você tem 32 anos. É um homem formado, trabalhador, inteligente. Como que uma mulher conseguiu te manipular desse jeito? Diego olhou para ela com uma expressão de vergonha. Dona Célia, quando você está apaixonado, faz qualquer coisa para não perder a pessoa que ama. E a Fernanda sabia exatamente como me controlar. Como? Perguntei. Sempre que eu demonstrava qualquer discordância com ela, ela ameaçava ir embora. Dizia que eu não a amava o suficiente, que minha mãe sempre seria mais importante para mim do que ela. E depois ficava dias sem conversar comigo, sem demonstrar carinho, como se eu tivesse cometido um crime grave. Era um padrão clássico de chantagem emocional. Fernanda usava o medo do abandono para controlar Diego completamente. E quando você fazia o que ela queria, como ela reagia? Perguntou Dona Célia, que parecia entender muito bem o que estava acontecendo. Voltava a ser carinhosa, dizia que me amava, que éramos um casal perfeito. Me fazia sentir como se eu fosse o homem mais sortudo do mundo por ter conquistado uma mulher como ela. Isso tem nome, Diego, disse Dona Célia. Chama manipulação emocional. Diego ficou em silêncio por um tempo, processando essas palavras. Mãe, ele disse, me olhando diretamente nos olhos. Sei que não mereço seu perdão depois de tudo que fiz. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca possa ser reparada. Mas preciso que você saiba que te expulsar de casa foi a pior decisão da minha vida. Por quê? Porque agora você precisa da minha ajuda? Não. Porque percebi que perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa de uma mulher que não me ama de verdade. Que só me ama quando eu faço exatamente o que ela quer. Essa confissão me pegou de surpresa. Diego estava admitindo que o casamento dele não era o que parecia ser. O que você quer dizer com isso? Mãe, essa semana que você ficou fora de casa foi a semana mais difícil da minha vida. Não só porque tive que cuidar de tudo sozinho, mas porque percebi como a Fernanda realmente é quando não tem ninguém para culpar pelos problemas. Como assim? Ela passou a semana toda no hospital reclamando de tudo. Da comida, das enfermeiras, dos médicos. Nada estava bom o suficiente para ela. E quando eu tentava conversar sobre nossa situação familiar, ela dizia que o problema sempre foi você, nunca ela. E agora você percebeu que isso não é verdade? Percebi que uma pessoa que realmente me ama não me faria escolher entre ela e minha mãe. Percebi que você nunca me deu ultimatos, nunca me chantageou emocionalmente, nunca me fez sentir culpado por amar outras pessoas da família.
Dona Célia estava balançando a cabeça, concordando com tudo que Diego falava. Mas se você percebeu tudo isso, por que ainda quer que eu volte para cuidar dela? Perguntei. Porque ela está grávida do meu filho. E independente dos erros que ela cometeu comigo, eu não posso deixar que algo aconteça com uma criança inocente. Era uma resposta madura. E eu senti orgulho do meu filho naquele momento. Mesmo descobrindo que tinha sido manipulado, ele ainda queria fazer a coisa certa. E como você acha que vai ser quando eu voltar? Você acha que a Fernanda realmente mudou? Ou ela está só desesperada porque precisa de ajuda? Diego pensou por um longo tempo antes de responder. Sinceramente, mãe, acho que ela está desesperada. Mas também acho que ela percebeu que foi longe demais. E espero que, com você de volta, a gente consiga estabelecer um novo equilíbrio na família. Diego, se eu voltar, não vai ser como antes. Não vou aceitar desrespeito de ninguém. Não vou ser tratada como empregada na minha própria casa. E se alguém me humilhar de novo, vou embora para sempre. Concordo com todas as suas condições. E tem mais uma coisa. Quero que você aprenda a ser independente. Não vou resolver todos os seus problemas como fazia antes. Você é um homem adulto e precisa aprender a tomar suas próprias decisões. Isso vai ser bom para mim. Você está certa. E sobre seu casamento, não vou me meter. Mas também não vou fingir que não vejo o que está acontecendo. Se você quiser conversar sobre seus problemas conjugais, eu escuto. Mas não vou tomar partido, nem dar conselhos que você não pediu. Obrigado, mãe. É mais do que eu mereço. Dona Célia se levantou e foi buscar um copo d'água na cozinha, deixando eu e Diego sozinhos por alguns minutos. Diego, falei, aproveitando que estávamos a sós. Preciso que você entenda uma coisa. Meu amor por você nunca mudou, mesmo depois de tudo que aconteceu. Mas meu respeito próprio também não pode ser negociado. Se voltarmos a viver juntos, vai ser numa base de respeito mútuo ou não vai ser. Entendo, mãe. E prometo que vai ser diferente. Não me prometa, me mostre. Promessas são fáceis de fazer e fáceis de quebrar. Quando Dona Célia voltou, eu já tinha tomado minha decisão. Está bem, Diego. Vou voltar para casa amanhã de manhã. Mas quero que você entenda que essa é minha última chance de paciência. Se as coisas não funcionarem desta vez, não haverá uma próxima. Diego se levantou e veio me abraçar. Por alguns segundos, senti de volta aquele carinho de mãe e filho que eu achava que tinha perdido para sempre. Mas no fundo da minha mente, uma vozinha sussurrava que talvez eu estivesse cometendo um erro e que Fernanda não tinha mudado tanto quanto queria fazer parecer. O tempo diria quem estava certo. Voltei para casa numa segunda-feira de manhã, carregando minha mala e uma determinação que não sentia há anos. Diego me recebeu na porta com um sorriso nervoso e um abraço mais longo do que o normal. Obrigado por dar mais uma chance para nossa família, mãe, disse ele pegando minha mala. Não estou dando chance para família nenhuma, Diego. Estou dando uma chance para você mostrar que aprendeu alguma coisa com tudo isso. A casa estava uma bagunça completa. Pratos sujos empilhados na pia, roupas espalhadas pelo sofá, o chão da cozinha grudento de sujeira acumulada. Era como se 2 adolescentes tivessem passado uma semana sozinhos em casa. Nossa, vocês realmente não sabem cuidar de nada sozinhos, comentei, colocando as mãos na cintura. Diego ficou vermelho de vergonha. A Fernanda volta do hospital hoje à tarde. Estava esperando você chegar para arrumar a casa antes dela. Diego, senta aqui comigo, falei, apontando para a mesa da cozinha. Vamos esclarecer uma coisa desde já. Ele se sentou, visivelmente ansioso. Não vim aqui para ser empregada de ninguém. Vim para ajudar durante a gravidez da sua esposa. Mas isso não significa que vou fazer tudo sozinha enquanto vocês ficam de braços cruzados. Como assim? A partir de hoje, cada um vai ter suas responsabilidades na casa. Você vai aprender a cozinhar pelo menos 5 pratos básicos, vai aprender a usar a máquina de lavar e vai ser responsável pela limpeza do banheiro e do quarto de vocês. Diego abriu a boca para protestar, mas eu continuei falando. A Fernanda, grávida ou não, vai continuar responsável por manter organizadas as coisas dela. Não vou ficar catando roupas espalhadas, nem organizando a bagunça que ela fizer. E se ela reclamar dessas regras? Aí ela pode procurar outra pessoa para ajudar. Ou pode aprender a se virar sozinha. Passamos a manhã toda arrumando a casa. Ensinei Diego a usar os produtos de limpeza corretamente e mostrei para ele como deixar o banheiro realmente limpo, não apenas com aparência de limpo. Nossa, mãe,
Nunca percebi o tanto de trabalho que dá manter uma casa organizada, disse ele, suando depois de esfregar o chão da cozinha. Pois é, filho. Imagina fazer isso sozinha todos os dias durante 3 anos, além de cozinhar, lavar roupa e ainda ouvir reclamações de que não estava fazendo direito. Ele parou de esfregar o chão e me olhou com uma expressão de compreensão tardia. Mãe, peço desculpas por todas as vezes que a Fernanda reclamou do seu trabalho e eu não defendi você. Não adianta pedir desculpas agora, Diego. Adianta não deixar acontecer de novo. Por volta das 3 horas da tarde, Diego foi buscar Fernanda no hospital. Aproveitei esse tempo sozinha para preparar um almoço simples e revisar mentalmente as regras que havia estabelecido. Não ia ceder em nenhuma delas. Quando ouvi o carro chegando, senti o estômago se contorcer de nervosismo. Não sabia como seria o primeiro encontro com Fernanda depois de tudo o que havia acontecido. Ela entrou em casa se apoiando no braço do Diego, andando devagar e com uma expressão de fragilidade que eu nunca tinha visto nela antes. Estava pálida, mais magra, e suas roupas pareciam grandes demais no corpo. Boa tarde, Fernanda, cumprimentei, mantendo um tom cordial, mas neutro. Boa tarde, dona Raimunda, respondeu ela, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Obrigada por voltar para nos ajudar. Diego a ajudou a se sentar no sofá e trouxe um copo d'água para ela. Como foi no hospital? Perguntei, genuinamente preocupada com o bebê. Difícil. Os médicos disseram que preciso de repouso absoluto pelos próximos 3 meses. Não posso fazer esforço nenhum, nem ficar nervosa. E como está o bebê? Bem, graças a Deus. Mas qualquer estresse pode causar complicações. Percebi que ela estava usando a gravidez como uma forma de estabelecer logo de cara que precisava de cuidados especiais. Era uma estratégia inteligente, mas eu não ia cair nessa. Que bom que está tudo bem. Agora vamos conversar sobre como vamos organizar as coisas aqui em casa. Falei, me sentando na poltrona em frente a ela. Fernanda olhou para Diego com uma expressão que dizia claramente: resolve isso. Mas desta vez ele não se manifestou para defendê-la. Diego me contou que vocês conversaram sobre as responsabilidades de cada um. Continuei. Quero deixar claro desde o início que estou aqui para ajudar, não para substituir vocês nas obrigações básicas de adultos. Como assim? Perguntou Fernanda, pela primeira vez me olhando diretamente. Como assim o quê? Que obrigações básicas? Manter seus objetos pessoais organizados, participar das tarefas domésticas dentro das suas limitações, tratar as pessoas da casa com respeito. O clima ficou tenso imediatamente. Fernanda olhou para Diego, esperando que ele interviesse, mas ele permaneceu em silêncio. Dona Raimunda, eu estou grávida e com recomendação médica de repouso. Não posso fazer tarefas domésticas. Não estou falando de você esfregar o chão, Fernanda. Estou falando de você não deixar suas roupas espalhadas pela casa para os outros catarem, de não deixar pratos sujos na pia depois de comer, de coisas básicas de educação. Eu sempre fui uma pessoa organizada, disse ela, claramente irritada. Então ótimo, não teremos problemas. Diego estava visivelmente desconfortável com a tensão, mas não disse nada. Tem mais uma coisa que preciso esclarecer, continuei. Esta é a minha casa. Moro aqui há 20 anos, muito antes de vocês casarem. Não vou aceitar ser tratada como visita ou empregada na minha própria casa. Fernanda respirou fundo e eu vi que ela estava fazendo um esforço para se controlar. Claro, dona Raimunda, entendo perfeitamente. Mas o tom da voz dela me disse que não estava entendendo nada bem. Nos 3 primeiros dias, Fernanda se comportou como uma santa. Agradecia por tudo, não reclamava de nada, mantinha suas coisas organizadas. Até Diego comentou como ela estava diferente. Viu só, mãe? Eu sabia que vocês duas conseguiriam se entender se conversassem direito. Mas eu conhecia esse tipo de comportamento. Era bom demais para ser verdade. E pessoas manipuladoras sempre mostram quem realmente são quando se sentem seguras de novo. A máscara caiu na quinta-feira. Eu estava bordando na sala quando Fernanda desceu para tomar café da manhã. Estava de roupão e chinelos, com o cabelo despenteado e uma cara de quem acordou de mau humor. Dona Raimunda, pode fazer um café mais forte? Esse está fraquinho demais, disse ela, jogando a xícara na pia com força. Era exatamente a mesma reclamação que tinha causado nossa primeira briga séria. Fernanda, o café está do mesmo jeito que sempre foi. Se você quer diferente, pode fazer do jeito que gosta. Estou grávida e com recomendação de repouso. Não posso ficar fazendo esforço na cozinha.
E fazer café não é esforço, é apertar um botão na máquina. Ela me olhou com uma expressão de desafio que eu reconhecia muito bem. Achei que você tinha voltado para casa para nos ajudar, não para ficar discutindo por qualquer coisa. Voltei para ajudar, não para ser sua empregada particular. Não estou pedindo para você ser minha empregada. Estou pedindo um favor simples. Um favor você pede, não exige. E favor se agradece, não se reclama quando não está exatamente como você quer. Foi nesse momento que Diego apareceu na cozinha, vindo do banho. Bom dia, disse ele, sentindo imediatamente a tensão no ambiente. Aconteceu alguma coisa? Sua esposa está reclamando do café e exigindo que eu faça outro, expliquei calmamente. Diego olhou para Fernanda com uma expressão de desapontamento. Fernanda, nós conversamos sobre isso. Combinamos que ia ser diferente agora. Diego, não estou fazendo nada demais. Só pedi para sua mãe fazer um café mais forte. Não entendo por que ela está fazendo drama. Porque ela não pediu, Fernanda. Ela exigiu. E jogou a xícara na pia como se eu fosse uma empregada que fez o serviço errado. Diego respirou fundo e se virou para Fernanda. Amor, você pode fazer seu próprio café do jeito que gosta? Não é esforço demais e assim você não depende de ninguém. Fernanda o olhou como se ele tivesse acabado de traí-la. Como assim, Diego? Você vai ficar do lado da sua mãe contra a sua própria esposa? Não estou ficando do lado de ninguém, só estou sendo justo. Justo seria você defender a mãe do seu filho, em vez de concordar com quem está atacando ela. Pronto. Aí estava a Fernanda de sempre, usando a gravidez como escudo e fazendo chantagem emocional. Ninguém está atacando você, Fernanda, falei. Estou apenas estabelecendo limites para não voltar a ser tratada como empregada. Eu nunca tratei você como empregada. Tratou sim, e está tratando de novo agora, exigindo que eu refaça algo que está perfeitamente bom só para satisfazer seu capricho. Fernanda se levantou da cadeira abruptamente e começou a chorar. Diego, não vou aceitar ser humilhada na minha própria casa por causa da sua mãe. Ou você toma uma atitude agora, ou eu vou embora hoje mesmo. Lá estava o ultimátum de sempre. A arma que ela usava toda vez que não conseguia o que queria. Mas desta vez, Diego não cedeu. Fernanda, senta e vamos conversar como pessoas adultas. Choro e ameaça não vão resolver nada. Como é que é? Você está me mandando parar de chorar? Estou pedindo para você conversar sobre o problema, em vez de fazer drama. Fernanda parou de chorar na mesma hora e olhou para Diego com uma expressão de incredulidade total. Você mudou, Diego. Não é mais o homem que eu casei. Não mudei. Só aprendi a enxergar algumas coisas que estavam na minha frente há muito tempo. Que coisas? Como você me manipula usando chantagem emocional. Como você nunca assume responsabilidade pelos seus erros. Como você sempre coloca a culpa nos outros quando as coisas não saem do jeito que você quer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda ficou parada no meio da cozinha, olhando para Diego como se não acreditasse no que estava ouvindo. Está bem, disse ela finalmente, com a voz perigosamente calma. Se é assim que você se sente, então acho melhor eu ir embora mesmo. Fernanda, não precisa ser assim, disse Diego. Só precisa parar com essas atitudes e tratar as pessoas com respeito. Não vou ficar numa casa onde sou constantemente atacada e humilhada. Vou para a casa da minha prima em São Paulo. E o bebê? Vou criar meu filho longe dessa família tóxica. Diego ficou pálido. A ameaça de levar o bebê era a cartada final de Fernanda, aquela que sempre funcionava para fazê-lo ceder. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Diego respirou fundo, me olhou por um momento e depois olhou de volta para Fernanda. Se você acha que nossa família é tóxica, talvez seja melhor mesmo você ir embora. Mas não vai levar meu filho para longe de mim. Como é que não vou? É meu filho também. É nosso filho. E se você quiser ir embora, vai ter que aceitar que eu vou lutar pela guarda. Fernanda ficou estarrecida. Era claro que nunca havia imaginado que Diego pudesse reagir dessa forma. Você está escolhendo sua mãe em vez da sua família, acusou ela. Estou escolhendo o que é certo em vez de ceder a chantagens, respondeu ele, com uma firmeza que eu não ouvia há anos. Fernanda subiu as escadas, pisando forte, e começou a arrumar as malas. Diego e eu ficamos na cozinha em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntei para ele. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta, respondeu ele.
2 horas depois, Fernanda desceu com 2 malas grandes e chamou um táxi. Antes de sair, ela se virou para Diego. Você vai se arrepender disso. E quando se arrepender, não conte comigo. Não vou me arrepender de defender o que é certo, disse Diego. E ela foi embora. Naquela noite, eu e Diego ficamos conversando até tarde sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava triste, mas também aliviado. Mãe, obrigado por ter voltado e me dado a oportunidade de enxergar a verdade sobre meu casamento. A verdade sempre esteve lá, Diego. Você só precisava estar pronto para vê-la. E agora? Como vai ser com o bebê? Agora você vai aprender a ser um pai presente e responsável, mesmo que separado da mãe da criança. E vai aprender que amor verdadeiro não vem com chantagens e ultimatos. Pela primeira vez em meses, dormi em paz na minha própria casa. 6 meses depois que Fernanda foi embora, minha vida tinha tomado uma direção que eu jamais imaginei possível aos 62 anos de idade. O ateliê de bordados que abri no quintal dos fundos de casa estava funcionando melhor do que eu sonhava. Sandra, da boutique, tinha espalhado a notícia sobre meu trabalho e agora eu tinha clientes por toda a cidade. Senhoras da alta sociedade faziam fila para encomendar jogos americanos bordados à mão, toalhas de mesa para ocasiões especiais e até enxovais completos para netas que estavam nascendo. Dona Raimunda, a senhora está famosa na cidade, disse Lúcia, uma de minhas clientes mais fiéis, enquanto eu finalizava um bordado de rosas em sua toalha de jantar. Minha cunhada de Belo Horizonte quer encomendar um jogo de cama inteiro depois que viu as fotos do seu trabalho. Sorri enquanto cortava a linha. Cada elogio ao meu trabalho me dava uma sensação de realização que eu não sentia há décadas. Pode passar meu contato para ela. Tenho algumas ideias lindas para jogos de cama. O que mais me emocionava era ver como Diego tinha se transformado durante esses meses. Depois que Fernanda saiu de casa, ele teve que aprender tudo que sempre dependeu de mim para fazer. No começo foi difícil. Queimou comida, encolheu roupas na máquina de lavar, deixou o banheiro alagado tentando limpar, mas aos poucos foi aprendendo. Mãe, consegui fazer aquele ensopado que você me ensinou, disse ele numa quinta-feira, chegando orgulhoso da cozinha com um prato fumegante. Experimentei e estava realmente gostoso. Não perfeito como o meu, mas gostoso. Ficou ótimo, filho. Você está virando um homem de verdade. Deveria ter aprendido isso há muito tempo. Desculpa ter deixado tudo nas suas costas durante todos esses anos. O divórcio foi finalizado em 4 meses. Fernanda tentou complicar as coisas, pedindo pensão alta e tentando limitar as visitas de Diego ao bebê. Mas o advogado que contratamos era competente e conseguiu um acordo justo. O pequeno Mateus nasceu em dezembro, um bebê lindo de olhos grandes e cabelos cacheados como os do pai. Fernanda trouxe ele para as visitas, sempre com cara de quem estava fazendo um grande favor. Mas Diego não se deixava afetar. Cuidava do filho com um carinho e dedicação que me deixavam orgulhosa. Olha só, vovó, ele está sorrindo para você, disse Diego, colocando Mateus no meu colo durante uma das visitas. Segurar meu netinho pela primeira vez foi uma das emoções mais intensas da minha vida. Apesar de tudo que havia acontecido, aquela criança inocente representava esperança e renovação para nossa família. Ele é lindo, Diego. Tem seus olhos e o formato da boca do seu pai. E espero que tenha o coração bom da avó dele. Foi num sábado de março, durante a feira livre no centro da cidade, que conheci Antônio. Eu estava comprando tecidos para um novo projeto quando esbarrei nele na barraca de linhas de bordado. Literalmente esbarrei. Tropecei numa caixa de madeira e ele me segurou pelo braço antes que eu caísse. Cuidado aí, dona. Está tudo bem? Perguntou ele com uma voz gentil e um sorriso genuíno. Estou sim, obrigada. Desculpa a atrapalhada. Antônio era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, olhos claros e uma aparência de quem sabia cuidar de si mesmo. Usava roupas simples, mas limpas, e tinha aquele jeito calmo de pessoa que já viveu o suficiente para não se desesperar com pequenos problemas. A senhora está comprando material de bordado? Perguntou ele, notando os tecidos que eu carregava. Sim, tenho um pequeno ateliê em casa. Que coincidência! Estou procurando alguém que borde umas toalhas para mim. Minha falecida esposa fazia os bordados de casa, e agora que estou organizando as coisas, queria ter algumas peças novas para quando meus filhos vêm me visitar.
Conversamos por uns 20 minutos ali mesmo na feira. Descobri que Antônio era viúvo há 3 anos, que tinha 2 filhos casados que moravam em outras cidades e que trabalhava como marceneiro aposentado. Ele descobriu que eu também era viúva, que tinha meu ateliê e que havia passado por algumas mudanças recentes na vida. Se a senhora aceitar a encomenda, posso passar lá em casa para a gente conversar sobre os bordados, disse ele educadamente. Claro, vou anotar meu endereço para o senhor. No domingo seguinte, Antônio apareceu em casa com 2 toalhas de mesa lisas e algumas ideias do que gostaria de ver bordado nelas. Não entendo nada de bordado, mas gostaria de algo delicado, que trouxesse vida para a casa, explicou ele, enquanto tomávamos um cafezinho na cozinha. Posso fazer um desenho de flores pequenas nas barras. Fica elegante e não é muito carregado. Perfeito! Mas o que começou como uma simples encomenda de trabalho foi se transformando em visitas semanais. Antônio sempre encontrava uma desculpa para aparecer. Trazia frutas da árvore do quintal dele, oferecia ajuda para consertar alguma coisa que quebrava em casa, ou simplesmente vinha tomar um café e conversar. Dona Raimunda, não quero ser inconveniente, mas posso confessar que venho aqui mais pela sua companhia do que pelas toalhas? Disse ele numa tarde, depois de 2 meses de visitas regulares. Senti meu rosto esquentar de vergonha, mas também uma alegria que não sentia há muitos anos. Antônio, também posso confessar que sempre fico feliz quando vejo o senhor chegando. Diego ficou intrigado quando notou as visitas frequentes do Antônio. Mãe, o senhor dos bordados está vindo aqui muitas vezes. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Perguntou ele com um sorriso maroto. Diego, não tem nada de errado nisso, mãe. A senhora merece ser feliz, e ele parece ser uma pessoa boa. Ainda é cedo para falar em qualquer coisa séria. Mas não é cedo para a senhora se permitir viver de novo. Tinha razão. Depois de tanto tempo cuidando dos outros, talvez fosse hora de pensar um pouco em mim. Em maio, Antônio me fez um convite especial. Raimunda, tem uma festa na casa da minha filha no próximo sábado. É o aniversário do meu neto. Gostaria que você fosse comigo, como sua convidada, como minha companheira. Aceitei o convite e passamos uma tarde maravilhosa. A família dele me recebeu com carinho e respeito. Era evidente que Antônio tinha falado bem de mim para eles. Papai está muito feliz desde que conheceu a senhora, disse Clara, filha dele. Há muito tempo não o vejo sorrindo tanto. No caminho de volta para casa, Antônio estacionou o carro na praça central da cidade e me fez uma proposta que mudou minha vida. Raimunda, sei que ainda é cedo e sei que ambos já tivemos nossas perdas, mas queria saber se você aceitaria namorar seriamente comigo. Antônio, não precisa responder agora. Só queria que soubesse que meus sentimentos por você são sinceros. Você trouxe alegria de volta para a minha vida. Os meus também são sinceros, respondi, surpreendendo a mim mesma com a coragem. E aceito sim. Ele segurou minha mão e a beijou delicadamente. Aos 62 anos, eu estava me apaixonando de novo. A notícia de que eu estava namorando chegou aos ouvidos de Fernanda mais rápido do que imaginei. Numa terça-feira de junho, ela apareceu em casa sem avisar, carregando Mateus no colo e com uma expressão de indignação no rosto. Dona Raimunda, preciso falar com a senhora, disse ela, entrando sem ser convidada. Boa tarde, Fernanda. Entre, respondi, mantendo a educação apesar da forma rude como ela chegou. É verdade que a senhora está namorando? E o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver. Meu filho vai conviver com um estranho e eu tenho o direito de saber que tipo de pessoa é. Diego, que estava trabalhando no ateliê, ouviu a confusão e veio para a sala. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Vim saber sobre o namorado da sua mãe. Não acho certo Mateus conviver com qualquer pessoa. Fernanda, minha mãe é uma mulher livre e adulta. Com quem ela se relaciona não é problema seu. É sim problema meu quando envolve meu filho. Nosso filho, corrigiu Diego. E ele está em excelentes mãos com minha mãe e com Antônio. Você já conhece esse homem? Conheço, e aprovo completamente. É uma pessoa íntegra e respeitosa. Fernanda ficou claramente frustrada por não conseguir criar caso. Está bem, disse ela mudando de estratégia. Na verdade, vim aqui para fazer uma proposta. Diego e eu trocamos um olhar desconfiado. Que proposta? Perguntou Diego. Quero que vocês dois considerem uma reconciliação. Por causa do Mateus. Ele merece ter uma família completa.
Fernanda, nós já conversamos sobre isso. Não há possibilidade de reconciliação, mas as coisas podem ser diferentes agora. Eu mudei, Diego. Aprendi com os meus erros. Que bom que você aprendeu. Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. E se eu pedisse desculpas para sua mãe? Se prometesse tratar ela com respeito? Olhei para Diego e balancei a cabeça discretamente. Não tinha interesse em reviver aquela situação. Fernanda, agradeço a proposta, mas não temos mais nada para conversar sobre reconciliação, disse Diego com firmeza. Podemos ser bons pais separados. Você vai se arrepender, Diego. E você também, dona Raimunda, quando vocês virem que família é mais importante que orgulho. Família é importante mesmo, respondi calmamente. Por isso é que prefiro preservar a família saudável que tenho hoje. Fernanda saiu de casa irritada, mas não antes de deixar claro que não ia desistir facilmente. Essa mulher não aceita que perdeu o controle sobre vocês, comentei com Diego depois que ela saiu. Deixa ela tentar. Agora sei quem ela realmente é, e sei que mereço coisa melhor. 2 meses depois, Antônio e eu oficializamos nosso relacionamento com uma pequena cerimônia religiosa na igreja do bairro. Foi uma festa simples, mas emocionante, com a presença de Diego, Mateus, da família de Antônio, da dona Célia e alguns amigos próximos. Mãe, fico muito feliz em vê-la assim radiante, disse Diego durante a festa, me dando um abraço carinhoso. Filho, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. E aprendi que mereço ser tratada com carinho e respeito. Obrigado por me ensinar essa lição também. Hoje, 1 ano depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que vivo a fase mais plena da minha vida. Meu ateliê prospera. Tenho encomendas reservadas para os próximos 3 meses. Diego se tornou um homem independente e um pai maravilhoso. Antônio me trata como uma rainha todos os dias e construímos juntos uma relação baseada em companheirismo e respeito mútuo. Fernanda ainda tenta criar problemas ocasionalmente, mas agora tem que lidar com um Diego que aprendeu a estabelecer limites e uma família que não se deixa manipular. Quando olho para trás, percebo que aquele ultimato cruel que meu filho me deu foi, paradoxalmente, o melhor presente que poderia ter recebido. Me obrigou a sair da zona de conforto, a redescobrir minha força, a reconstruir minha autoestima e a encontrar uma felicidade que eu nem sabia que era possível. Não desejo o mal para ninguém, nem mesmo para Fernanda, mas agradeço todos os dias por ter tido coragem de escolher minha dignidade em vez de aceitar migalhas de afeto. Diego aprendeu que amor verdadeiro não vem com chantagens e ultimatos. E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar quando se tem coragem para fazer as escolhas certas. Hoje, enquanto bordo uma toalha de batizado para meu netinho Mateus, posso dizer com certeza, valeu a pena lutar pela minha dignidade, porque o preço da dignidade, por mais alto que pareça, sempre vale ser pago. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.